Olha, os implantes hormonais manipulados, conhecidos como chip da beleza, gente, não podem mais ser produzidos e comercializados no Brasil. E agora? Quais são os cuidados que quem aderiu a esse tratamento precisa ter a partir desse momento? É sobre isso que a gente conversa agora com o ginecologista e obstetra Dr. Gustavo Vitorino. Dr. Gustavo, boa tarde. Boa tarde, Maicon. Seja bem-vindo aqui no nosso Vitrine Revista. Obrigado, é um prazer estar aqui novamente. Doutor, como que essa decisão, essa determinação chega para os profissionais da área da saúde? Maica, era algo, assim, pelas entidades médicas já muito aguardado. Tá? É uma polêmica que vem desde quando eles foram lançados, por falta justamente de aprovação, por trabalhos científicos bem feitos. E a Federação Brasileira da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, que é o órgão maior que representa a ginecologia e obstetrícia, juntamente com a Sociedade de Endocrinologia e outras sociedades, finalmente se manifestaram e solicitaram à Anvisa que fizesse a regulamentação disso. O que é o chip da beleza? Quem não sabe, né? O que é o chip da beleza? Na verdade, ele ficou popularmente conhecido assim, né, Maica? Mas nada mais são do que implantes hormonais. Tá? Aí são alguns hormônios que são usados, como testosterona, que é o hormônio masculino, gestrinona, estradiol, entre outros, que foram desenvolvidos para serem usados. Aí que vem o problema, né? Hoje eles são muito usados por um contexto estético e por isso ficou muito marcante essa questão do chip da beleza. Ele estava tendo um uso desenfreado, então? As mulheres estavam aderindo a esse tipo de tratamento por apenas questões estéticas, esquecendo da questão da saúde? Porque tem consequências, sim. Essa quantidade de hormônios, né, que vai se soltando no corpo ao longo do tempo. Esse é um grande problema, Marca. Esse chip ele só se conseguiu comercializar no Brasil justamente porque o laboratório que o produz, ele é registrado como uma farmácia de manipulação. Então, ele é como se fosse uma farmácia de manipulação produzindo isso. E nada contra as farmácias de manipulação. Óbvio, quando você compra um remédio que foi manipulado, não quer dizer que ele é ruim. Uhum. Mas não, na farmácia de manipulação você não tem que ter um registro específico, você não tem que ter bula, não tem que ter uma série de coisas que refletem na segurança desse produto. E principalmente a testosterona, que hoje é muito usado recreativamente em muitas mulheres, ela não tem indicação de uso pelas sociedades, principalmente para se usar implante. Uhum. Tá? Então, assim, existe muita divulgação de internet, muita divulgação de profissionais, inclusive, que são especialistas de ginecologia, de endocrinologia, mas nunca houve uma chancela da Sociedade Brasileira de Ginecologia, nem de Endocrinologia, para que esses implantes fossem usados. Justamente porque nunca se fez um trabalho ou trabalhos científicos que garantam a segurança disso a longo prazo. Então, assim, os diversos efeitos colaterais que têm aparecido em mulheres, como aumento de risco de doenças cardiovasculares, aumento de risco de trombose, aumento de risco de alguns tipos de câncer, além dos efeitos estéticos ruins, por exemplo, principalmente da testosterona, quando usada nessas doses dos chips, que são aumento de pelos, queda de cabelo, aumento de espinha, engrossamento da voz, hipertrofia de clitóris. Isso, ao longo do tempo, não tem um trabalho que foi feito que, olha, não, você pode usar com segurança. Tanto que grandes laboratórios farmacêuticos nunca lançaram esse produto. Existem alguns implantes hormonais, sim, que são lançados por laboratórios grandes para anticoncepção. Uhum. Existe um laboratório grande que mostrou todo o trabalho de desenvolvimento e a segurança dele. E para reposição de hormônio de menopausa, que também existem. E esses não tem problema nenhum. Foram todos bem verificados. Elaborados. Tem toda a segurança definida. Agora, esses implantes que ficaram conhecidos como chip da beleza não tem isso. E agora, quem já está com esse... Porque o implante, doutor, ele é um chip mesmo? Onde que ele... Não, como que ele coloca? Ele é um tubetezinho, Maica, que tem mais ou menos 8 centímetros, 5 a 6 centímetros de tamanho, ele é bem fininho. E esses implantes dos chips da beleza, de testosterona, de gestrinona, eles são colocados aqui no bumbum. Uhum. E são colocados aí, dependendo do que o profissional calculou lá, 4 a 8 a 10 implantes aqui no bumbum. Totalmente diferente, o implante mais conhecido para anticoncepção, por exemplo, que é um implante de progesterona, que é para evitar a gravidez, ele é colocado aqui no braço e é para 3 anos. Uhum. Que é de um grande laboratório farmacêutico, ok. Esses dos implantes da beleza são colocados aqui no bumbum. Tá? E eles têm alguns tipos diferentes que podem ser absorvíveis ou não.
Tá? Esse, por exemplo, de anticoncepcional, ele não é absorvível. Depois de 3 anos, passou a duração dele, você vai tirar e substituir um outro, ou eventualmente só tirar e usar outra coisa. Esses aqui que você coloca no bumbum, às vezes eles se perdem ali, não tem nem como tirar. É difícil ser retirado. Meu Deus. Ó, para quem tem, né, quer saber o que é, igual esse que está na tela aqui, ó. Exatamente, é mais ou menos esse tamanho. É mais ou menos esse tamanho, feito, né, colocado na pele. Feito uma anestesia local. Como tá? se fosse uma e injeção tem um ali, né? insertor, como se fosse uma injeçãozinha para aplicar ali. E aí ele vai soltando hormônios. Vai liberando o hormônio progressivamente. Progressivamente. Agora, as mulheres que colocaram e que recebem essa notícia, chegou alguma paciente preocupada, questionando, e agora, Marca, doutor, o que eu faço? Eu vou te falar que ainda não. Por quê? Porque como tem muito essa questão de internet, e tem os profissionais que ainda assim defendem o uso desses implantes, ela já queria usar. E em algumas situações ela já sabe os efeitos, porque desde que se começou a usar isso, do mesmo jeito que os profissionais que indicam isso falam dos benefícios, as sociedades divulgam os riscos disso. E a pessoa, mesmo assim, se submete àquilo. Então, ela tem uma noção. Né? A nível de consultório, por exemplo, muitas pacientes que vêm me perguntar disso, eu não falo que eu sou contra. Tá? Deixando bem claro, muitas pacientes minhas já me perguntaram. Eu falei, olha, eu não coloco, porque eu acho que não tem indicação e eu sigo o que a Sociedade Médica de Ginecologia e Obstetrícia recomenda, que é o não uso. Enquanto não se tenha trabalhos que justifiquem e mostrem a segurança disso. Então, assim, para alguns casos muito específicos, que se você for considerar um tratamento experimental, você já tentou diversas outras coisas, por exemplo, para tratamento de endometriose. Um dos implantes é a digestrinona, que é uma medicação via oral que é muito antiga e foi muito usada para endometriose. Só que os efeitos colaterais dela, quando você toma ela em via oral, às vezes são muito desagradáveis. Então, assim, você já fez cirurgia para endometriose, já fez os tratamentos convencionais, já fez todas as outras coisas? Olha, talvez esse seja um caso em que caberia, eventualmente, que você usasse, por exemplo, um implante de gestrinona, mas sabendo dos riscos e de não haver trabalhos de segurança ainda bem feitos, que daí você teria, vamos dizer assim, a última opção para tentar melhorar clinicamente de endometriose. Pouquíssimas mulheres precisariam fazer isso, tá? Agora, com essa proibição, imagino que nem nesses casos a gente vai poder usar, até que se façam esses trabalhos e que venham pesquisas que mostrem realmente que ele é seguro para usar sim. Bom, o que a gente quis trazer aqui, gente, um alerta, né? Cuidado se você tem o interesse de utilizar, mesmo diante de toda essa informação que está acontecendo, mas sempre busque um profissional, né? Leia sobre o assunto, saiba das consequências, dos prós e dos contras, porque tudo tem uma consequência, né? E como o doutor disse, não tem estudos ainda diante desse produto, dessa forma, né? Dessa manipulação. Então, fica aí a nossa orientação para você. Eu quero agradecer ao doutor Gustavo pela presença. Prazer, Maica. Bruno, da Unimed, também sempre aqui com a gente. Obrigada pela disponibilidade. A gente volta a se encontrar em outro momento, doutor. Sim, obrigada, uma ótima tarde para você, tá? Obrigado a você.